Cristo é suficiente. Nele há tudo o que nós precisamos. Essa é a mensagem da palavra de Deus. E de uma forma especial o livro de Colossenses argumenta esta verdade. Vamos continuar pensando nesta noite na mensagem de Colossenses, hoje no capítulo 4. Vamos pensar no verso 10 ao verso 15. Colossenses 4, 10 a 15. Cristo, a suficiência. Antes de lermos esses versos, vamos recordar os dois versos que resumem esta verdade da suficiência de Cristo, resumem o conteúdo desta carta, deste livro. Colossenses, carta do apóstolo Paulo à igreja na cidade de Colossos, antiga Ásia Menor, hoje Turquia. No capítulo 2, versos 9 e 10, encontramos então este resumo desta verdade: Cristo, a suficiência. Vamos juntos ler esses dois versos. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, é o cabeça de todo o poder e autoridade. Vocês receberam a plenitude. Preste bem atenção que esses dois versos dizem. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não é que em Cristo habita uma revelação, uma iluminação de algo espiritual. Não, a presença divina se manifestou nele para nós e por nós. E por isso, por estarem nele, se é que estamos nele, em ele, temos a plenitude da presença de Deus, temos todo o acesso a Deus. Ele é o cabeça, diz lá, sendo a plenitude da divindade, a cabeça está acima de todo poder e autoridade, humano ou espiritual, seja o que for. Cristo, a suficiência para aqueles que estão nele. E agora vamos ler no capítulo 4, versos 10 a 15, vamos ler um pouco sobre alguns que estavam nele, lá no primeiro século, no tempo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreve esta carta à igreja em Colossos. Qual é o contexto? O apóstolo Paulo está preso em Roma, foi levado para lá, foi detido em Jerusalém, transportado até Roma, para responder diante da sede do império o seu processo. O fim do livro de Atos conta aquela prisão dele, foi uma prisão domiciliar. Ele sai vivo desta prisão e pode trabalhar por mais 3, 4 anos. Ele é preso novamente, levado a Roma, mas aí não mais em prisão domiciliar, e responde pelo um processo que merecia. Eu poderia levá-lo à pena capital, e isso acontece e ele é martirizado. Mas agora está ele nesta prisão domiciliar em Roma. Recebe a visita do pastor de Colossos, Epáfras. Epáfras vai até Roma porque ele precisa de orientação do apóstolo Paulo. Está acontecendo coisas ali em Colossos. Ele se sente talvez um pouco despreparado, não está certo sobre como agir, e ele vai até lá. E Paulo envia esta carta, quando ele recebe a informação e a visita de Epáfras, envia esta carta orientando então a igreja em Colossos. E agora nós estamos já no final da carta. No começo o apóstolo Paulo expôs toda a doutrina de quem é Cristo, o que é o evangelho. Depois ele aplicou a família, aplicou as relações profissionais, como é que é estar em Cristo no ambiente do trabalho, como é que é estar em Cristo na família, como é que é estar em Cristo na igreja. E agora vamos chegando ainda a aspectos ainda mais concretos, diários da vida humana, que eu e você conhecemos tão bem. Mas, primeiramente, temos que lembrar toda a fundamentação: Cristo,
a plenitude da divindade, portanto a nossa suficiência. Se estamos nele, como é que vivemos, como somos? Vamos olhar alguns irmãos do passado. Colossenses 4, 10 a 15. Palavra de Deus para o seu coração, a sua vida nesta noite. Que cada um aqui receba a palavra de Deus nesta noite. Diz assim: Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhes saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e Hierápolis. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Teóricos e realizadores. Através dos meus anos, aprendi que as pessoas podem ser divididas em dois grupos: teóricos e realizadores. E na minha experiência até, e talvez muitas aqui diriam a mesma coisa, eu, em geral, consigo ler quem são os teóricos, quem são os realizadores. Às vezes eu erro, em geral acerto. É a experiência da vida. Aprendemos isto e é um fato. E a questão que a palavra de Deus coloca nesta noite a você, irmão em Cristo, irmã em Cristo, e a você, Igreja Batista de Bragança Paulista, Igreja de Cristo aqui nesta localidade, é se você é um realizador ou um teórico primeiramente. 30 anos atrás, quando esta igreja se reunia para o culto à noite, tínhamos talvez 50 pessoas, não tínhamos visitantes. Neste grupo pequeno, me lembro bem que havia uma família que marcava a época. A família composta ali, talvez de umas 8 pessoas, que então era uma presença significativa quando se pensa num grupo de 50. E eles chegavam na hora que o culto ia começar, exatamente, entravam juntos, sentavam todos na última fileira, mesmo que houvesse cadeiras mais à frente. E na hora que o culto terminava, ou até, muitas vezes, 5 minutos antes de se concluir todas as coisas, eles se levantavam juntos e saíam. Eu me lembro que era algo que incomodava o resto do grupo, não fazia bem para o grupo. Qual é a questão?
a igreja de Jesus Cristo é tudo o que Cristo deixou. E eu quero dizer para vocês que, às vezes, eu sou tentado a ir além do que Ele deixou. E eu vejo nesses dias que essa tentação toma conta de grande parte daquilo que se chama mundo cristão, evangélico, por aí afora, seja o que for, porque são dias de grande confusão. Cristo deixou a igreja. A igreja. E aqui, como nesse texto, por exemplo, eu leio sobre a igreja que está na casa de Ninfa. Cristo não deixou uma liturgia complicada, elaborada, onde então toda uma encenação precisasse acontecer, que impressionasse à vista os sentidos humanos, impressionasse até o mundo, numa dramatização, quem sabe. Cristo não deixou um centro de peregrinação, não enviou os seus seguidores para construir um prédio imponente. Por que não? Por que não? Quem sabe em Jerusalém mesmo, não é? Cristo tivesse ali ordenado se construísse uma catedral como nunca se viu na história da humanidade, e Cristo ordenasse que, por exemplo, todo cristão seguidor dele tivesse que ir a Jerusalém uma vez na vida, ou duas, três, quem sabe, teria que cumprir esse mandato para ser um deles. E aí nós aqui então nos agruparíamos, de vez em quando iríamos em grupo lá para Jerusalém cumprir esse mandamento de Jesus, porque se quiséssemos ser cristãos, tínhamos que ir lá. Por que ele não deixou algumas coisas assim? E aí ele deixa algo que chama-se igreja. E aí encontramos, por exemplo, aqui a igreja que está na casa de Ninfa. Não tem nem um salãozinho dela. Só no 3º século vamos encontrar a igreja em algum lugar tomando o passo de ter um salão próprio, etc. Era desconhecido do apóstolo Paulo, dos primeiros cristãos todos, qualquer ideia diferente do que um grupo se encontrar no nome de Jesus, seja lá qual lugar fosse, sem ter nada que fosse deles. É isso aí. É isso aí. Não deixou mais nada. Somente isso. Se reunir no nome dele, à volta dele. Numa casa, possivelmente um grupo pequeno. E aí então, quando pensamos no que Cristo deixou, e pensamos então no que é a essência igreja, nós pensamos então o que é isso aí, o que acontece aí. Algo que se chama comunhão. Comunhão. Jesus Cristo nos enviou para estabelecer a igreja, isto é, aqueles que se encontram segundo o modelo da palavra e estão em comunhão uns com os outros. E sem a comunhão não há igreja. O Novo Testamento coloca alguns critérios para uma igreja ser igreja. E um deles é a comunhão. Aliás, quando eu olho grande parte do que se chama igreja mundo afora aí hoje, e eu olho os critérios do Testamento, grande parte não passa no teste. E uma das coisas é comunhão. É estarmos entrelaçados na união em Cristo. Não entrelaçados porque temos o mesmo status social, temos a mesma condição econômica, intelectual, os mesmos interesses. Não,
é porque é uma conexão independente das nossas diversas procedências de vida. Há um ponto comum, uma convergência que se chama Jesus Cristo. E ali, então, nesta convergência, neste ponto de conexão, deve acontecer a comunhão. É muito fácil adentrarmos um auditório religioso, e mesmo auditório religioso que se identifica como cristão, e sairmos e em nada sermos igreja, vivenciarmos a igreja de Jesus Cristo. Mas aqui nesse texto, nós encontramos a comunhão em Cristo muito viva, concreta. Realizadores versus teóricos. Nós encontramos nesse texto não igreja teórica, não encontramos nesse texto cristãos teóricos, nós encontramos aqui igreja realizada, concretizada, cristãos, discípulos de Cristo, realizados, concretizados. A palavra de Deus diz a esta igreja, diz a você que nesta noite, realize a comunhão em Cristo. Realize a comunhão em Cristo. Nele habita toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, você está nele? Não estou perguntando se você está sentado aqui nesta noite num culto cristão. Não estou perguntando se você gosta de estar aqui num culto cristão. Estou perguntando, você está em Cristo? Você já entendeu que Cristo é o caminho para a presença de Deus, e por Ele você tem o acesso total à presença de Deus, e somente por Ele, porque só nele habita a plenitude da divindade, somente através dele veio a presença total de Deus a nós, na mediação de Cristo até a cruz, onde então Ele pagou toda a culpa, toda a pena, toda a nossa distância de Deus, para que pudéssemos estar reconciliados então com Deus através dele. E aí então, estando nele, temos a presença total de Deus, não precisamos de mais nada, Cristo é suficiente, não precisamos de mais nenhum guru, nenhuma técnica, nenhum recurso, nenhuma outra religiosidade, somente Cristo. Mas você está nele. Se você está nele, se você está realmente em Cristo, Ele já transformou a sua vida, transformou de verdade, é patente, marcante, se vê isso em você, então realize a comunhão em Cristo. Realizar a comunhão em Cristo não é para aquele que não está nele. Não é um esforço humano, mais uma técnica humana, mais uma ação humana. Agora eu vou fazer parte desse grupo, porque se diz igreja. Ai, pronto, estou em ordem. Não, não, não. Primeiro é encontro com Deus em Cristo, estar nele. Depois, se eu estou nele, aí então estou na igreja. E se eu estou na igreja, então eu preciso realizar a comunhão em Cristo. Eu preciso verificar que eu não sou um teórico da comunhão, mas um realizador. Eu disse que na vida eu aprendi na minha experiência que há os realizadores e os teóricos, e lamentavelmente tenho percebido muitas vezes nos anos meus de vida, em diversos lugares, diversas igrejas, muitos crentes são bons teóricos. Eles falam da comunhão, por exemplo. Eles falam da beleza da igreja, mas não realizam, não concretizam. Em verdade, cada um aqui possa estar nele, e estando nele possa realizar, concretizar, vivenciar a comunhão em Cristo, para a glória de Deus, testemunho do mundo e edificação da igreja. Realize a comunhão em Cristo. Expresse-se na comunhão. Expresse-se na comunhão. Às vezes evitamos a comunhão. Eu aprendi minha vida profissional, passando em alguns empregos. Quando você chega no ambiente de trabalho, você precisa pagar algumas prestações para ser aceito naquele grupo de ambiente de trabalho. E se você não fizer isso, você vai ter sérios problemas.
Eu me lembro uma vez, por exemplo, comecei um emprego numa grande corporação lá nos Estados Unidos. Primeiro dia, lá estou eu. O povo ali, em diversas salas, já estavam antes de mim ali, não sei quanto tempo, talvez meses, alguns até anos, se conheciam. E eu, entrando ali como um estranho no ninho. Todos eles um dia passaram pelo que eu estava passando naquele dia lá. E lá estou eu, todos estranhos, me apresentaram a um supervisor do departamento, apresentou o outro, a outro que estaria mais próximo de mim. Cumprimentei, trocamos nomes, e lá estou eu. Um conversa com o outro ali, outro conversa ali. Eles já estão andando junto há muito tempo. E eles têm casos comuns que desenrolam e um vai contando para o outro. Um sabe o time que o outro torce, então eles vão falando daquilo, do que se passou o fim de semana. Eu não sei nada da história de ninguém, nem eles sabem a minha. Situação incômoda. Eu sou estranho ali. Parece que eu estou realmente querendo ser um intruso numa história que não é minha e que os outros estão vivendo. Mas eu preciso do emprego. Eu queria o emprego. Estava grato pelo emprego. E àquela hora do intervalo, no meio da tarde. No Brasil, seria o cafezinho, talvez. Lá não. Estados Unidos, era hora de ir. E havia algumas coisas numa pequena cozinha lá, para eles pegar um suco, alguma coisa assim. É hora do intervalo. E eu estou na minha mesa. E vejo que dois se levantam, mais dois lá longe levantam, e todo mundo vai para essa hora do intervalo. Não tem intimidade com ninguém. Mas aí passa um, que é mais amistoso, e diz: Gessé, vamos tomar o suco, é hora do suco. Tomar suco com vocês, não sei o que vocês estão falando, não tem intimidade, eu tenho amigos em outro lugar, vocês não são a minha turma, eu vim aqui para trabalhar, entendeu? Eu não cumpri, deixa eu ficar aqui, continuar meu trabalho. Tem que pagar as prestações. Sim, vamos, você me convidou, eu vou, vamos tomar o suco então. Nem estava muito afim de suco, não gostava muito daquele suco que estava lá, mas eu fui para o suco. Aliás, serviu também umas sopas em lata, bem estilo americano. Já tomou uma sopa de latinha? Não gosta nem de sopa fresca, quase. Tomei a sopa naquele dia também. E eu acho que era canja de galinha, que é a última sopa que eu quero na minha vida. Tem que pagar a prestação. E no dia seguinte, Gessé, vamos tomar o suco? Vamos lá. Assim, aliás, estou morrendo de vontade de tomar esse suco. E conversa rola. Bem, no dia anterior, fiquei que nem um tolo quase ali, ouvindo aquelas conversas todas, não sabia de onde vinha, para onde ia. No segundo dia, peguei algum fiozinho na meada, mas ainda ali por fora do negócio, assim, sem intimidade com ninguém. Mas eu preciso do emprego. Eu quero fazer parte do emprego. Então, assim eu fui todos os dias tomar o suco. Poderia ter dito não, ficado na minha mesa. Até que um dia eu era um deles, como eles eram quando eu cheguei, e eu me sentia por fora. Há uma prestação a pagar. E fazer parte de Jesus Cristo é a mesma coisa. Eu quero estar nele e estar então com aqueles que são dele, a igreja e a comunhão. Não vou ser apenas um teórico, vou ser um realizador e vou pagar as prestações necessárias até que eu seja um deles, porque eu estou nele. E aqui estão esses que nós encontramos dando tempo, detendo-se uns com os outros, ajuntando-se uns com os outros, atentos uns aos outros. Nós encontramos aqui o termo saudações,
que na raiz da língua grega é abraço, abraçar. E então era a expressão de cumprimento, um cumprimento caloroso, saudações. 4 vezes você lê nesses versos o termo saudações. E você lê uma vez na forma verbal, saúdem. Saudações 4 vezes, uma vez saúdem. Nós encontramos aqui esta conexão manifesta. Fulano envia saudações, fulano envia saudações, fulano envia saudações, e aí saúdem também. É a comunhão expressa. Será que eu me esforço para expressar a comunhão? Ou sou como aqueles que entram atrasados na última fileira e saem antes que termina? Será que eu sou um realizador da comunhão? E realizar a comunhão passa pela expressão uns com os outros, essa comunicação. Um para o outro e diz saudações. E aí encontramos aqui nesses poucos versos esta saudação, essa conexão manifesta numa dinâmica ampla. Encontramos 6 pessoas aqui oferecendo saudações. Encontramos uma 7ª chamada Ninfa, que recebe a igreja na sua casa. Encontramos aqui nesse processo 3 igrejas. A carta é direcionada à igreja em Colossos, mas há também referência à igreja em Laodiceia, em Hierápolis, lugares hoje na Turquia. E Hierápolis é um lugar de águas minerais, um lugar muito bonito e muito turismo. É impressionante a vista que se forma ali devido a um tipo de elemento químico que é nas águas, na encosta da montanha, parece um amontoado de algodão muito branco e forma tanques ali com aquela água muito límpida. É uma beleza. Hierápolis, a igreja está lá também. Essas 3 igrejas ali numa distância de 30, 40 quilômetros uma da outra. Enfim, o apóstolo Paulo menciona 2 e a carta é endereçada a uma 3ª, que é em Colossos. E aí, então, há esta mistura também de judeus e gentios. Os 3 primeiros que ele menciona são judeus, diz ele, são da circuncisão, usando o jargão, a linguagem ali dos dias para indicar quem era judeu. Os 3 primeiros são da circuncisão, são judeus. Os outros não são judeus, são gentios, como os judeus chamavam quem não era judeu. Mas há toda essa dinâmica ampla, e também está envolvido aqui Paulo, o apóstolo, que está escrevendo. Você percebe essa interação, essa dinâmica? Você percebe a expressão na comunhão? Encontramos aqui essa gente real, essa gente presente, se fazia presente na comunhão. Não corria pela margem, não ficavam à parte, mas estavam presentes. E gente real, gente para valer. Gente como eu e você. Aristarco aparece aqui. Aristarco. Aristarco surge na história cristã antes desse momento. Este momento é por volta do ano 61 depois de Cristo, quando Paulo escreve esta carta. Mas retrocedendo ali poucos anos, Aristarco surge lá em Éfeso, quando o apóstolo Paulo prega o evangelho na cidade de Éfeso, também Turquia hoje, antiga Ásia Menor, uma grande metrópole. E entre as coisas que havia ali, diz o livro de Atos, capítulo 19, havia ali o templo a Diana, Diana dos Efésios. O templo de Diana era uma das 7 maravilhas da antiguidade. Visitei o templo, hoje resta apenas algumas colunas no meio de um brejo. Colunas altas, algumas poucas. Paulo prega o evangelho, mas aquele templo enorme, maravilhoso,
com a deusa Diana, que entendiam ter caído do céu. Atraía gente de todos os lugares para cultuar. E lá chega o evangelho na voz de Paulo. E logo pessoas começam a se converter. E a associação dos artífices e aqueles que ganhavam com aquele culto percebem um problema de mercado com a conversão ao cristianismo. Se levantam contra Paulo e seus companheiros. E um deles é Aristarco. E eles conseguem apanhar os companheiros de Paulo e levam para o estádio. Aristarco é um desses que leva. E o povo se reúne no estádio. E o tumulto se forma ali. E no meio do estádio estão Aristarco e mais alguns. E eu me lembro quando estive lá, ficando no meio daquele estádio. E pensando naquele estádio cheio de gente. Está lá hoje, aquele estádio está lá até hoje. Cheio, gritando. Diz que por horas eles gritaram: grande é a Diana dos Efésios. Perigo até de que houvesse um linchamento ali. Houve uma interferência de autoridade para que não acontecesse. Aristarco estava ali, passou um aperto danado. Grande Aristarco. Depois nós vamos encontrar Aristarco, então, viajando com Paulo para Jerusalém. Vai de companheiro. Chega em Jerusalém, Paulo é preso. E Paulo é levado para Cesareia. E fica em Cesareia uns 2 anos. Ele apela para o julgamento em Roma, porque ele é um cidadão romano. E então ele navega, é levado por navio para Roma. Aristarco vai junto, está no navio. Aristarco é este homem. E agora Paulo está preso em Roma. Ele escreve Colossenses e menciona Aristarco porque ele está com Paulo ali. Gente real e presente. E Aristarco é quem envia saudações. Gente de verdade. Marcos, Marcos. Marcos era de Jerusalém. Atos 12:12 nós encontramos quando o apóstolo Pedro é preso. E ele é liberto por uma ação sobrenatural de Deus daquela prisão. E ele vai ao encontro da igreja. E a igreja está orando. Está orando onde? Num prédio dela? Não. Na casa de Maria. Uma senhora certamente convertida. E que tinha alguns recursos a mais. E talvez uma casa com mais espaço. A igreja reunida lá em oração por Pedro. E diz o texto lá que Maria era mãe de João Marcos, este aqui. Um rapaz, então, crente desde a sua juventude. Quando o apóstolo Paulo sai com Barnabé no livro de Atos para a primeira viagem missionária, partindo para, então, o que é a Turquia hoje, João Marcos vai junto. O jovem João Marcos vai com Barnabé, que era primo dele, e Paulo. Mas no meio da viagem, no capítulo 13 de Atos, na Panfilha, na região da Panfilha, na Ásia Menor, João Marcos, talvez percebendo que a coisa não era brincadeira, não era um mero passeio, não sei o que, a verdade é que ele desiste, se torna um desertor da equipe missionária e volta para a sua terra. E ele, por causa disso, se torna alguém visto pelo apóstolo Paulo como alguém não de confiança, não de muita fibra. Quando o apóstolo Paulo volta com Barnabé e eles consideram fazer uma segunda viagem missionária, Barnabé quer levar o seu primo João Marcos, aquele que abandonou na primeira viagem, e Paulo diz: com ele não, com ele nós não vamos. Marcos se torna alguém, aos olhos do apóstolo Paulo, réprobo. Mas encontramos, quando Paulo tem a sua segunda prisão em Roma, ele escreve 2 Timóteo, no capítulo 4, o apóstolo Paulo diz a Timóteo: quando você vier, traga João Marcos, porque ele me é muito útil. Houve uma restauração de João Marcos. O apóstolo Paulo é este que vê a restauração. E é interessante que o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, vai falar de João Marcos, meu filho. E é entendido que o evangelho de Marcos foi escrito por João Marcos, segundo os eruditos e as pesquisas, e que ele recebeu grande parte da informação para o seu evangelho
da boca de Pedro. E aí então, aí está a história desse jovem, fracassou no momento, é restaurado e é muito útil no final, diz o apóstolo Paulo. Esse jovem é muito útil e inclusive é usado por Deus para escrever o evangelho que nós temos em nossas mãos até hoje. E aparece aqui Jesus, chamado Justo. Jesus era um nome comum entre os judeus. Não sabemos nada sobre esse Jesus chamado Justo. Se Jesus era um nome judaico, numa versão grega, o segundo nome não é hebraico, justo. Jesus quer dizer Deus salva, Jeová, Yahvé salva, e também justo, alguém marcado pela retidão. E ele envia saudações. Não sabemos, como eu disse, mais nada dele, mas fica marcado na história pelo seu nome, pela sua atitude, pela sua fidelidade a Paulo lá em Roma, no momento difícil, que era alguém também muito real, concreto e presente. Epáfras, o evangelista Epáfras, no capítulo 1, verso 17, o apóstolo Paulo denota que Epáfras foi quem anunciou o evangelho àqueles que são da igreja de Colossos, os colossenses, e também a Laodiceia e Neápolis, ali próximo, um homem ativo. O apóstolo Paulo o chama lá no capítulo 1 de Colossenses, verso 7, de parceiro escravo, escravo de Jesus Cristo. Eu e ele somos parceiros nessa escravidão, servimos a um Senhor chamado Jesus Cristo, estamos juntos. E era o pastor daquelas igrejas. Aí está Epáfras e vem Lucas. Quem era Lucas? Um médico. Integrou a equipe do apóstolo Paulo. É muito interessante ler Atos, porque ele escreveu o livro de Atos, escreveu o evangelho de Lucas. E o livro de Atos é a continuação do evangelho de Lucas. Os dois livros são dedicados na abertura, na introdução, a Teófilo, a mesma pessoa. Mas quando lemos Atos, Lucas narra os primeiros capítulos, falando da terceira pessoa, e eles foram lá, e eles fizeram aquilo. Paulo e os companheiros foram, sempre na terceira pessoa, no plural, às vezes no singular. Mas quando chega no verso 10, no capítulo 16, a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, Paulo está em Troade, na costa da Turquia. Mar Egeu, cruzando Europa, Grécia. E ali Deus trabalha Paulo na sua estratégia missionária, dando ele uma visão para não ficar mais ali na Ásia Menor, hoje Turquia, mas cruzar para o que é Europa, hoje Grécia. Está Paulo em Troade. E quando eles partem de Troade, o pronome muda. Não mais eles, de repente é dito, nós navegamos. Ali em Troade, Lucas somou-se à equipe do apóstolo Paulo. E um médico. Sabemos que o apóstolo Paulo tinha algumas enfermidades, não sabemos se essa é a razão. De qualquer forma, o fato de ele ter integrado sua equipe apostólica, a equipe missionária de Paulo, deve ter sido um grande conforto para Paulo em suas enfermidades. Mas Lucas não era só um médico, ele era um escritor. Temos o evangelho de Lucas, temos o livro de Atos, e um escritor de grande habilidade e peculiaridades. Ele apresenta alguns ângulos, por exemplo, nos evangelhos, que só um médico haveria de observar isto. Mas um historiador também, de mão cheia. Já foram feitos exames exaustivos dos registros que ele faz em Atos, por exemplo, porque em Atos nós temos a moção, não é? As viagens missionárias, acontecimentos de um lado para o outro, há terminologias de autoridades em cada local, e já foi feito então esse exame exaustivo, e se comprovou que ele é fiel a tudo em cada local, em cada acontecimento. É Lucas, o médico. E temos Demas, aqui presente e atuante também, envia saudações. Lucas envia saudações, Demas envia saudações, e vocês de Colossenses e Laodiceia e Neápolis, saúdem todos aí, e saúdem Ninfa, a igreja na sua casa. Ninfa, nós não sabemos se é um homem ou uma mulher, pode ser
homem ou mulher. Há uma questão dos manuscritos, a questão de um acento e um pronome, varia um pouco de manuscritos. Mas é um servo de Deus, homem ou mulher. E há uma tendência a se pensar que era uma mulher. E na casa dela, então, estava a igreja. Gente real, gente presente. Saudações. Gente que expressa a comunhão. Gente que expressa a comunhão. Ou eu tenho uma comunhão profunda com você, mas infelizmente não dá para parar nem para te cumprimentar. A igreja é uma beleza, não é mesmo, pastor? É um lugar de tanto amor e carinho, mas sabe, não dá para participar muito. É meio corrido para a gente, né? Eu não consigo conversar com os irmãos. Nós precisamos de gente que realiza, não precisamos de teóricos. A igreja de Jesus Cristo não precisa de teóricos. Precisa de gente que realiza a comunhão. Estamos nele, que é a plenitude. Realizadores da comunhão. Expresse. Começa com a expressão. Saudações, saudações, saúdem, saudações. Pare, ajunte-se, seja real, seja presente, meu irmão. Cristo é a grande conexão. Estamos nele. Dele recebemos a plenitude de Deus. Somos a igreja de Jesus Cristo. Não um prédio, não um grande projeto material, não um projeto cerimonial que impressiona os olhos e o mundo, mas uma comunhão que começa com a expressão da comunhão. Realize a comunhão em Cristo. Você está realizando? Batalhe na comunhão. A comunhão é um campo de batalha, porque a igreja de Jesus Cristo está contra o mundo. E o mundo, diz a palavra, jaz no maligno. Estamos na contracorrente. Não fique esperando o mundo ser a favor. Alguns crentes até preocupados, apontados do jeito que o mundo vai. Não conte com o mundo, a Bíblia alerta isto. Estamos contra a corrente. Por isso a igreja está numa batalha intensa. Isso aqui não é brincadeira. É uma coisa sobre-humana esta batalha. É a maior batalha que acontece na história da humanidade. Maior do que a maior das guerras. Quem é que vai controlar o coração e a mente do ser humano? O diabo através dos sistemas do mundo, ou Deus através do evangelho em Cristo Jesus. E a igreja é o grande exército do Senhor. Encontramos aqui esse pessoal na batalha. Alguns aqui na solidariedade, Aristarco, Marcos e Jesus, o justo. Os únicos da circuncisão que estão comigo. Judeus convertidos abandonaram Paulo. Possivelmente 3 sobraram. Ele está na prisão em Roma, numa casa, mas foi abandonado pelos outros judeus convertidos. 3 ficaram, os únicos da circuncisão. Mas ele diz, são meus cooperadores, operadores associados comigo, parceiros de trabalho. E ele diz sobre Aristarco em particular, meu companheiro de prisão. E a expressão companheiro de prisão é parceiro de prisão de guerra. Prisioneiros de guerra parceiros. 2 soldados que foram apanhados pelo inimigo estão juntos no campo de concentração, na prisão. É esse termo que o apóstolo Paulo vai usar para falar de Aristarco. Aquele que passou o aperto lá em Éfeso quando foi parar no estádio cheio de gente gritando. Aquele que estava com Paulo em Jerusalém quando ele foi preso. E também ali houve uma turba que queria linchar Paulo e a guarda romana precisou intervir. Aquele que navegou com Paulo de Cesareia para Roma. Está com Paulo agora lá. Aristarco, meu companheiro de prisão. Não que ele estivesse preso, mas era como se estivesse lado a lado com o apóstolo Paulo, nessas agruras, quando tantos até abandonaram o apóstolo Paulo. Solidariedade, firme um lado ao outro, juntos.
E encontramos isso na expressão da igreja que está na casa de Ninfa, estão aí na casa dela, uns com os outros. Esta batalha na comunhão em Cristo, meus irmãos, nós temos aqui um campo de batalha, porque o inimigo quer interferir, derrotar, fazer a igreja retroceder. Não há nenhum interesse do mundo movido pelo maligno para que a igreja tenha sucesso, a verdadeira igreja. Talvez sim, uma artimanha de querer cooptar a igreja para o mundo. Isso nos nossos dias é uma das grandes tragédias. Igrejas que pouco a pouco estão cooptadas pela visão de mundo do mundo sem Deus, aderindo à visão de vida do mundo e não ficando firme com o evangelho. Mas a igreja verdadeira é a igreja que o mundo tem dificuldade com ela, e a igreja é um campo de batalha. É preciso estarmos juntos, apoiando uns aos outros, porque a batalha é grande. Encontramos aqui nessa batalha um militante em particular chamado Epáfras. Diz ele aqui, o apóstolo Paulo, que Epáfras está sempre batalhando em oração por vocês. Sempre batalhando em oração por vocês. A palavra batalhando aqui é a palavra na língua grega de onde vem a nossa palavra agonizar. E era um termo usado em particular para, por exemplo, lutadores de luta livre nos Jogos Olímpicos da época lá. Sabemos que os Jogos Olímpicos vêm da Grécia. E havia lá os diversos esportes, entre eles havia luta livre. Então, quando se media a força e ver quem conseguia mobilizar quem para ser o vitorioso. E lá no tablado estavam os dois atletas. E naquele momento, quando eles estão travados e nenhum está vencendo, e os dois estão ali fazendo o quê? O verbo era agonizando. Total força, dedicação, empenho. E ele vai usar essa palavra para Epáfras. Ele está agonizando em oração. Oração é guerra. Por isso que você vê uma grande dificuldade de você prevalecer em oração. Tudo diz para você não orar. Tudo diz para a igreja não orar. Vai ter uma reunião de oração. Eu vou, acho que não. E quando chega, vai chegando assim, não é? Aproximando a hora, vem um desânimo. E aquilo lá parece que não tem razão nenhuma de ser, não tem muito valor. E dá aquela vontade de não ir, ficar. Ou talvez a sua vida de oração particular, você percebe a mesma coisa, tudo trabalha contra. E a vontade não vem. Por quê? Oração é guerra, meu irmão. Igreja Batista de Bragança Paulista. Oração é guerra. É preciso batalhar. E ele se esforça. E o termo aqui esforçar é o trabalho duro, dolorido. Ele se esforça muito por vocês, muito. Nós não sabemos o que é que ele fazia. Ele está em Roma. Colossos é na Turquia atual. Que tipo de trabalho é esse? Não sabemos, mas de alguma forma o apóstolo Paulo sabe do que ele está falando e diz: eu sou testemunha de que ele se esforça. Então ele trabalha duro, com dores, muito por vocês. E também pelos de Laodiceia e Hierápolis, as 3 igrejas com as quais ele trabalhava. Esse batalhar na comunhão. Igreja não é brincadeira, não é entretenimento como a maior parte é nos nossos dias. Igreja é uma batalha espiritual de estar nele e sermos um nele contra um mundo totalmente avesso ao verdadeiro evangelho. É guerra, é trabalho duro, é preciso solidariedade firme, sermos cooperadores. É um lugar de grande perigo. A igreja surge aqui Demas. Demas envia saudações. Mas é muito triste. A história de Demas.
que é quando Paulo é preso novamente. E lá da prisão ele escreve a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, que está em Éfeso. Paulo diz para Timóteo vir, para estar com ele em Roma. E uma das coisas que ele coloca, que ele está um tanto quanto só. E ele pontua: Demas me desamparou, amando o presente século. Aqui, Demas com Paulo envia saudações. Mais à frente, Demas é derrotado, volta a ter uma fascinação pelo mundo e deixa Paulo, deixa o Evangelho. Aqui estamos nós, meu irmão, numa batalha. Não é brincadeira. Precisamos batalhar na comunhão e verificar que nenhum de nós seja uma fatalidade no meio do caminho. E a guerra é feia. Quantos não partem da nossa igreja através dos anos? Ainda recentemente vimos isto. Derrotados, apostatando, rompendo com a igreja. Será que alguém aqui vai fazer isso amanhã porque nós não batalhamos na comunhão como deveríamos? Realize a comunhão em Cristo. Você está realizando? Você expressa? Você batalha? Vai além da expressão ou torna a expressão em algo mais concreto? Contribua para a comunhão. Realize a comunhão. Como? Contribua. Encontramos aqui um espírito de restauração. Contribuir para a comunhão exige esse espírito de restauração. Marcos, falamos de Marcos. O jovem Marcos, que sai para uma viagem missionária, no meio do caminho abandona o projeto e deixa o Paulo e Barnabé sozinhos. Talvez foi como um auxiliar, perderam o auxiliar. Marcos. Paulo vai dizer, depois escrevendo a Timóteo, já citei, que ele me é muito útil. Houve uma restauração, o apóstolo Paulo, que na segunda viagem missionária nem quis levar Marcos, no processo reconheceu que Marcos mudou, João Marcos mudou, e diz: ele me é muito útil. Paulo o recebe de volta. Mas é interessante, ele escreve a carta e diz à igreja em Colossos, e quando Marcos for, vocês já receberam instruções, recebam-no. Talvez a igreja de Colossos tinha ouvido falar desse João Marcos. Esse camaradinho aí, ele não é de muita confiança não. Tem um fato histórico dele aí, que uma vez ele caiu fora do meio do caminho. Se ele aparecer por aqui, é um pé atrás com ele. Apóstolo Paulo, aquele que também já reprovou João Marcos, diz agora: vocês receberam instruções. Não sabemos se é dele ou de Barnabé, um dos líderes da igreja, que era o primo de João Marcos. Mas a igreja tinha recebido algumas instruções sobre João Marcos. João Marcos é alguém restaurado. Então recebam-no. Esta recepção hospitaleira, aquele que vem restaurado no Senhor, contribuindo para a comunhão como restaurador, contribuindo para a restauração da comunhão. Quando há verdadeira restauração, encontramos aqui o encorajamento, gente contribuindo através do encorajamento. Aristarco, Marcos e Jesus, eles têm sido, diz o apóstolo Paulo, uma fonte de ânimo para mim. Fonte de ânimo. E a palavra é conforto, consolo. Esses três têm sido conforto e consolo para mim aqui nessa experiência em Roma. Contribua para a comunhão, lugar do encorajador, seja um encorajador. Encontramos aqui o focado, aquele que quer contribuir para a comunhão sendo focado. Epáfras, servo, escravo de Cristo, diz o apóstolo Paulo. E como escravo de Cristo, ele trabalha pela obra de Cristo. As maduras e plenamente convictas,
Páfras esteve com Paulo e a visita dele motivou a carta. Qual é o problema? A heresia ronda a igreja. O pensamento religioso filosófico que está na cultura, que é sincretista, que fala de uma evolução espiritualista através de certos métodos e recursos. Evolução passo a passo, conforme o esoterismo, coisas que você vai fazendo, cumprindo, seguindo gurus, etc. E esse pensamento, então, da cultura é sincretista, tentava incluir tudo que aparecia de novo e quer transformar Jesus em mais uma dessas emanações da espiritualidade, da divindade. Não no único onde habita toda a plenitude. Não, mais um. Precisamos de mais um mediador, mais um espírito evoluído, mais um guru. Jesus é um deles. E vamos continuar nesse processo, pouco a pouco, vamos nos evoluindo espiritualmente. Quem sabe um dia nós nos libertamos aqui em reencarnações. Paulo escreve a carta a Colossenses. Nele vocês têm toda a plenitude. Mais nada. Cristo é suficiente, somente Cristo. E então Paulo diz que Epáfras quer ver vocês como pessoas maduras, isto é, completas em Cristo, e plenamente convictas que vocês de forma nenhuma vacilem diante das distorções, dos enganos, mas fiquem com Cristo, Cristo somente a suficiência de Cristo. Focado, Epáfras, contribuindo para a comunhão. Aí encontramos aqui um aglutinador, Lucas, o médico. Quem é Lucas? Um escritor de mão cheia, sim, um historiador de mão cheia, sim, um médico, conhecimento, medicina, sim, mas o médico amado. Lucas deve ter sido esta pessoa que aglutinava, não que dividia, não que distanciava, não frio com os outros. Para ter essa terminologia aplicada a ele, amado, deve ter sido este que sabia aglutinar e receber as pessoas, contribuindo para a comunhão. Encontramos aqui Ninfa, servidora. Se mulher, uma servidora. A igreja que se reúne na sua casa. Vocês, aqui, alguns de vocês hospedaram Conexão ontem. Talvez uma vez no ano você faz isso, talvez duas, e você sabe que esse negócio é complicado. Há um lado bom, espero que seja agradável para você. Hospitalidade é uma virtude cristã, mas eu sei, bagunça a casa, tem que preparar a casa das pessoas. A gente prepara um pouquinho melhor do que normalmente dá um trabalho antes. E vem o pessoal com aqueles pratos todos. E chega um lá que quer esquentar tudo. O outro que trouxe a coisa meia cozida, quer terminar de cozinhar na sua cozinha. E tem aquelas crianças que vêm e vão zanzar pela casa. Ninfa hospedava não uma vez, era direto. A igreja que se reúne na casa dela. Onde fica a igreja aqui? Na casa da Ninfa. É lá. É só ir na casa dela. Está sempre lá a igreja. Servidora. Gente que contribui para a comunhão. Meu irmão, minha irmã, igreja. Realizar a comunhão em Cristo. A comunhão em Cristo não é uma festa, não é um show como se fala por aí hoje em dia. Não é vir para ter os nossos sentidos aguçadinhos, excitados, não é? Mais luz, mais cor, mais som. Um pregador que solta aquelas platitudes, não é? Que entusiasma todo mundo. Não é campo de batalha, onde precisamos somar e ser o corpo de Cristo. Ou é a igreja que persevera e é a igreja de verdade, não mero auditório religioso. Ou não há igreja, não há testemunho de Cristo. Não é a obra de Cristo, porque ele só deixou a igreja, deixou a comunhão. E a comunhão precisa ser realizada e não ser uma teoria. E eu e você precisamos nos mover para isto.
Isso quer dizer que não temos nenhum outro tipo de comunidade de contato fora? Não. Colegas de trabalho, os parentes, precisamos manter o relacionamento com eles, e algumas participações lá, até para que o nosso testemunho seja presente. Sim, devemos participar como influenciadores, e não para sermos influenciados pelo mundo. Lembre-se disso sempre. Sabe, você vai para o trabalho, você vai para a reunião dos parentes, você vai para a escola, para a universidade, e esses lugares têm algo talvez para te dar, e você vai lá para testemunhar de Cristo, mas nenhum desses lugares é a comunhão daqueles que estão nele, que é a plenitude da divindade. Nenhum desses lugares irá lhe dizer: estamos aqui para que você fique mais firme com Cristo. Pelo contrário, todos esses lugares vão lhe dizer o quê? Direto ou indiretamente: esquece esse negócio, desanima, abandona, não perca tempo, vem andar diferente com a gente. Somente na igreja, nesta simplicidade de que se reúne na casa de Ninfa, é que eu e você batalhamos juntos, vencemos o mundo e somos edificados. Que Deus faça desta igreja uma igreja que realiza a comunhão de Cristo. Vamos orar.